A Lei 14.184 estabelece normas gerais para o processo administrativo no âmbito da administração direta, autarquias e fundações do Estado. O objetivo central da norma é a proteção dos direitos dos administrados e o melhor atendimento do interesse público. As regras da lei aplicam-se também aos poderes legislativo e judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas quando desempenham funções administrativas. Processos administrativos que possuem leis específicas continuam regidos por elas, aplicando-se a Lei 14.184 apenas de forma subsidiária. A administração pública deve obedecer obrigatoriamente ao princípio da legalidade em todos os seus atos. O princípio da impessoalidade exige que a administração trate a todos sem favoritismos ou perseguições. A moralidade administrativa impõe que o agente público atue conforme padrões éticos e de boa-fé. A publicidade é a regra, permitindo que os atos sejam conhecidos por todos, salvo casos de sigilo constitucional. A finalidade pública deve ser sempre o objetivo do ato administrativo, vedada a promoção pessoal de agentes. A motivação é obrigatória, exigindo a indicação dos fundamentos de fato e de direito de cada decisão. O princípio da razoabilidade deve guiar a administração para evitar excessos ou medidas desproporcionais. A eficiência busca a obtenção de melhores resultados com o uso adequado dos recursos públicos. A ampla defesa garante que o interessado possa utilizar todos os meios legais para defender seus direitos. O contraditório assegura o direito de resposta e a participação ativa no processo. A transparência é um princípio fundamental para o controle social da gestão pública. A interpretação da norma administrativa deve sempre privilegiar o atendimento do fim público a que ela se dirige. Somente a lei tem o poder de condicionar o exercício de direitos ou impor deveres aos cidadãos. Prever infrações e prescrever sanções administrativas são atos que dependem exclusivamente de reserva legal. A renúncia total ou parcial de poderes e competências é proibida, exceto quando autorizada por lei. A divulgação oficial dos atos é obrigatória, garantido o direito à informação. Devem ser observadas as formalidades essenciais que garantam os direitos dos postulantes e destinatários. A forma dos atos deve garantir um grau adequado de certeza e segurança jurídica. O direito à comunicação e à produção de provas é um critério obrigatório na instrução processual. É garantido ao interessado o direito de interpor recursos contra as decisões administrativas. A cobrança de despesas processuais é proibida, ressalvadas as exceções previstas em lei. O processo administrativo deve ter impulsão de ofício pela administração, sem depender apenas da iniciativa do interessado. Considera-se interessado a pessoa física ou jurídica titular de direito que inicie o processo. Aquele que tem direitos que possam ser afetados pela decisão também é considerado interessado, mesmo que não tenha iniciado o processo. Associações e organizações podem atuar no processo em defesa de direitos coletivos e difusos. Entidades de classe têm legitimidade para atuar no interesse de seus associados. Terceiros podem intervir no processo desde que comprovem interesse jurídico e recebam autorização da autoridade. A capacidade para atuar no processo administrativo é atingida aos 18 anos, salvo previsão legal específica. O postulante tem o direito de ser tratado com respeito por autoridades e servidores. Servidores têm o dever de facilitar o exercício dos direitos e o cumprimento das obrigações pelos cidadãos. É direito do interessado ter ciência da tramitação do processo e obter cópias de documentos. O interessado pode ter vista do processo e conhecer todas as decisões proferidas. Antes da decisão final, o interessado pode formular alegações e apresentar documentos que devem ser considerados pela autoridade. A assistência por advogado é facultativa, exceto nos casos em que a representação seja obrigatória por lei. Processos com pessoas idosas, 60 anos ou mais, têm prioridade de tramitação. Pessoas com deficiência física ou mental gozam de prioridade no andamento processual. Portadores de doenças graves, como neoplasia maligna ou cardiopatia grave, possuem prioridade garantida.
A prioridade por doença grave é mantida mesmo que a enfermidade seja contraída após o início do processo. O responsável legal de pessoas com deficiência ou doenças graves também faz jus à prioridade de tramitação. Para obter a prioridade, o interessado deve requerê-la formalmente e comprovar sua condição. Uma vez deferida a prioridade, o processo deve receber uma identificação visual própria na capa ou sistema. O regime de prioridade não acaba com a morte do beneficiário, estendendo-se ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. O postulante tem o dever de expor os fatos conforme a verdade, evitando alegações falsas. Agir com lealdade, urbanidade e boa-fé são deveres impostos aos administrados. É proibido ao interessado agir de modo temerário no processo. O interessado deve prestar as informações solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Qualquer assunto submetido à administração assume o caráter jurídico de processo administrativo. O processo pode começar por iniciativa da própria administração, de ofício, ou por pedido do interessado. O requerimento inicial deve identificar o órgão, o interessado, o domicílio e os fundamentos do pedido. É proibido ao servidor recusar imotivadamente o recebimento de requerimentos ou documentos. O servidor tem o dever de orientar o cidadão para que corrija eventuais falhas em seus pedidos. A administração deve criar modelos e formulários padronizados para simplificar assuntos comuns. Pedidos idênticos de vários interessados podem ser feitos em um único requerimento coletivo. Atos administrativos não possuem forma rígida, exceto se exigido por lei ou para padronização. Os atos devem ser realizados por escrito, em língua portuguesa, vernáculo. Todo ato deve conter data, local e assinatura da autoridade responsável. Reconhecimento de firma só é exigido se houver dúvida sobre a autenticidade ou por imposição legal. Cópias de documentos podem ser autenticadas pelo próprio funcionário do órgão onde o processo tramita. As páginas do processo físico devem ser numeradas sequencialmente e rubricadas para segurança. Atos processuais devem ocorrer em dias úteis e no horário de funcionamento da repartição. Atos já iniciados que causem prejuízo se adiados podem ser concluídos após o horário normal. O local preferencial de realização dos atos é a repartição onde o processo tramita. Na falta de prazo específico, o prazo padrão para atos da autoridade e dos administrados é de 10 dias. O prazo de 10 dias pode ser dilatado em casos de força maior ou caso fortuito reconhecido formalmente. A instrução do processo busca dados necessários para a decisão e ocorre por iniciativa da administração. Os atos de instrução devem ser realizados da forma menos onerosa possível para o interessado. São aceitos todos os meios de prova conhecidos no direito, desde que lícitos. Provas consideradas inúteis, protelatórias ou ilícitas devem ser recusadas mediante decisão fundamentada. Cabe ao interessado provar os fatos que alega, mas a administração deve ajudar se os dados estiverem em seu poder. Se o documento necessário estiver em outra repartição estadual, a administração deve obtê-lo de ofício. Durante a instrução, o interessado pode juntar pareceres, requerer perícias e fazer novas alegações. Intimações para prestar informações devem ser atendidas sob risco de arquivamento ou suprimento de ofício. O interessado tem direito à obtenção de certidões e cópias, respeitado o sigilo de terceiros. Consulta pública pode ser realizada em assuntos de interesse geral antes da decisão final. Participar de consulta pública não torna o terceiro, parte, do processo, mas dá direito à resposta fundamentada. Pareceres de órgãos consultivos devem ser emitidos em até 15 dias, como regra geral. Se um parecer obrigatório e vinculante faltar, o processo fica travado até sua apresentação. Se o parecer faltante não for vinculante, o processo pode seguir e ser decidido sem ele. Audiências públicas podem ser convocadas pela administração para debater matérias relevantes do processo. Se um órgão não entregar um laudo técnico no prazo, a administração pode solicitar a outro órgão capacitado. Após o encerramento da instrução, o interessado tem 10 dias para sua manifestação final.
A intimação deve informar a finalidade, local, data e se o comparecimento pessoal é exigido. O prazo para atender a uma intimação é de 3 dias úteis após a ciência. A intimação por edital, publicação oficial, é usada para interessados desconhecidos ou em local incerto. O comparecimento espontâneo do interessado supre eventuais irregularidades na sua intimação. A autoridade de instrução que não decide deve elaborar relatório e proposta de decisão justificada. Não atender a uma intimação não significa que a pessoa aceitou os fatos como verdadeiros. Atos que impõem ônus, sanções ou restrições de direitos exigem obrigatoriamente intimação. A competência administrativa é irrenunciável, mas pode ser delegada se a lei não proibir. Atos de delegação e sua revogação devem ser publicados em órgão oficial. Não podem ser delegados edição de atos normativos, decisão de recursos e matérias exclusivas. A avocação de competência de órgão inferior é permitida apenas em caráter excepcional e justificado. A administração tem o dever explícito de emitir decisão motivada em todos os processos. Decisões de órgãos colegiados devem ter sua motivação registrada em ata ou termo escrito. O prazo máximo para decidir o processo é de 60 dias após o fim da instrução. O prazo de decisão pode ser prorrogado uma única vez por igual período, se houver motivação. Se o prazo vencer sem decisão, a unidade fica impedida de julgar outros processos até resolver o atrasado. O interessado pode desistir do pedido ou renunciar a direitos por escrito a qualquer tempo. A desistência de um interessado não impede o prosseguimento do processo se houver interesse público. O processo é declarado extinto quando sua finalidade for exaurida ou o objeto se tornar impossível. Das decisões administrativas cabe recurso, que deve ser dirigido primeiro à autoridade que decidiu. A autoridade tem 5 dias para reconsiderar sua decisão antes de enviar o recurso ao superior. Em regra, o recurso administrativo não exige o depósito de caução financeira. Se a decisão for contrária aos interesses do Estado, a autoridade deve recorrer de ofício. Recursos fora do prazo, perante órgão errado ou por quem não tem legitimidade não serão conhecidos. Se o recurso for protocolado em órgão incompetente, o prazo é devolvido ao interessado após a orientação. O prazo padrão para interpor recurso é de 10 dias após a ciência da decisão. A autoridade superior tem 30 dias para decidir o recurso, prorrogáveis por mais 30. Recursos administrativos não possuem efeito suspensivo automático, salvo previsão legal. Pode-se conceder efeito suspensivo ao recurso se houver risco de dano irreparável ao interessado. Uma decisão torna-se definitiva na esfera administrativa quando não cabe mais recurso ou este não é interposto. A contagem de prazos exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Prazos que vencem em dia sem expediente são prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. Prazos em dias são contínuos. Prazos em meses ou anos contam-se de data a data. Prazos só se suspendem ou interrompem por lei, força maior ou calamidade pública decretada. Servidores com interesse direto ou que sejam testemunhas no caso são impedidos de atuar. Omitir um impedimento legal é considerado falta grave para fins disciplinares. Pode ser arguída a suspeição de servidor que tem amizade íntima ou inimizade com o interessado. A administração deve anular atos ilegais e pode revogar atos por conveniência e oportunidade. O direito de anular atos que beneficiam o destinatário decai em 5 anos, salvo má-fé. Atos com defeitos sanáveis que não prejudiquem terceiros nem o interesse público podem ser convalidados. Servidores que descumprirem a lei podem sofrer sanções como advertência, suspensão ou obrigação de ressarcimento. Processos que resultem em sanção podem ser revistos em até 5 anos se surgirem fatos novos. A revisão de um processo nunca pode resultar no agravamento da punição original do interessado. Na falta de regra, o processo deve começar na autoridade de menor grau hierárquico capaz de decidir.